Olá pessoal, aqui quem fala é o Wilson e nessa aula nós vamos falar sobre as camadas, tá certo? Muito bem pessoal, as camadas elas são um dos painéis disponíveis aqui ao lado. Estou ativando e desativando aqui para que vocês possam visualizar, ok? As camadas ela corresponde a todo esse espaço aqui no caso, que corresponde desde essa pequena aba descendo aqui para baixo, isso tudo completa a nossa camada. Eu posso deixá-la mais curtinha, posso deixá-la mais comprida, tá certo? E nós vamos entender para que elas servem pra gente, tá certo? Inicialmente eu quero falar dos tipos de camada que nós temos e o que é a camada, né? A camada, para nós aqui no Photoshop, ela é tão importante quanto nós pensarmos no nosso papel de desenho. Eu acredito que ela seja literalmente o nosso papel de desenho, tá certo? Só que ela tem uma diferença, porque o Photoshop, por ser um programa de imagem, o que acontece? Quando eu abro um arquivo, quando eu abro um arquivo novo, ele aparece aqui para mim uma camada chamada plano de fundo, né? Background. Quem tiver o software em inglês vai estar background, entendeu? Então, esse plano de fundo que aparece aqui é como se ele fosse o meu objeto imagem. Podia ser uma fotografia, podia ter uma paisagem, uma foto, etc. Né? Um exemplo aqui, vou abrir um post aqui rapidão. Quero abrir, por exemplo, o anúncio da minha primeira live que eu fiz aqui no YouTube, né? No dia 29. Quando eu abro, ele abre com um plano de fundo, ó. Entendeu? Esse arquivo. Esse arquivo, ele tá, que a gente chama de fletado. Fletado quer dizer que eu não consigo movimentar os elementos dessa imagem porque ela é uma imagem fletada. Ela não me dá opções de mexer o quadradinho aqui, tá certo? Então, quando eu abro uma imagem, geralmente ela vai abrir como plano de fundo. E o plano de fundo é o primeiro tipo de camada que nós vamos encontrar dentro do Photoshop, tá? Geralmente é uma camada muito padrão do Photoshop. O plano de fundo, ele tem algumas características assim importantes, e quando você abre um arquivo, ele abre no Photoshop com seu plano de fundo, ele abre com as suas propriedades originais, assim, né? Um exemplo, quando você faz uma fotografia com uma câmera profissional, geralmente ele vai trazer um pouco dessas propriedades aqui. Aí quando você começa a converter esse plano de fundo numa camada normal, ou transformar no Smart, ou fazer outras coisas, isso vai perdendo essas propriedades, vocês vão adicionando efeitos, etc. Aquela imagem ela vai ganhando novos atributos, e quando você salva, você vai salvar em JPEG, e ela tende a perder, porque você salvou em JPEG. O PNG às vezes tem um pouco mais de cor, né? Então você captura um pouco mais das propriedades naturais de uma imagem, porém o arquivo JPEG ele já é um arquivo compactado, um arquivo simplificado do arquivo original. Ou seja, muitos fotógrafos tomam muito cuidado quando mexem com o plano de fundo por conta disso. Essa questão do plano de fundo, ele traz as propriedades reais da foto, tá? Mas para nós aqui que vamos desenhar, é importante entender que quando a gente abre uma imagem e ela está em plano de fundo, ela está fletada, ela não me permite mover os objetos. Ok? Eu tenho que criar objetos em cima ou recortar os objetos do meu plano de fundo e criar cópias desse meu objeto. Entenderam? Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar uma ferramenta de seleção aqui, a varinha mágica. Vou clicar aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu dupliquei só o quadrado que tinha aqui embaixo. Ó. Esse quadradinho aqui, ó. Vou pegar a ferramenta de mover, tá aqui uma cópia dele. Tá certo? Eu capturei ele da minha imagem fletada e fiz uma cópia. Agora, o que acontece? O segundo tipo de camada que nós vamos encontrar dentro do Photoshop é esse modelo aqui que abriu agora, que é a camada original do programa. Então, toda vez que eu fizer, que nem eu fiz agora, duplicar um objeto, ou vir aqui ó, na base e criar uma camada nova, camada 1, camada 2, né? Essas são as camadas originais do Photoshop. Então, toda vez que eu quiser criar alguma coisa, um objeto novo, eu vou criar uma camada. Isso é uma regra muito legal que vocês têm que levar para todo o projeto. E com o tempo, vocês vão perceber cada vez mais a importância de cada coisa estar na sua camada separada. Você consegue separar tudo por camada, certo? Existe um outro tipo de camada, que é a camada de efeitos, né? Isso é uma coisa que, depois de uma certa versão do Photoshop, isso acabou se tornando uma opção, né? Então você coloca camada de estilos. Aqui, ó, na camada, tá vendo o menu camada?
O menu camada tem a opção camadas de estilo. Então se tornou uma nova propriedade de camada que o Photoshop tem. Então se eu vir aqui também um atalho, eu posso colocar, por exemplo, matiz saturação. Aí ele ativa aqui, ó, ele viu que ele ativou nas propriedades. Aqui eu tenho as propriedades do que está selecionado aqui, ó. Se eu vir aqui as propriedades, a propriedade da camada, entendeu? E enfim, no caso aqui só para vocês ficarem cientes, aqui é o menu de propriedades e aqui é o menu de painel de menu camadas. Se chama de painel de menu, não é um menu, é um painel de propriedades e é um painel de camadas, esse é o nome mais correto. Porém, quando eu seleciono a camada, ele me dá aqui nas propriedades as propriedades que eu tenho, no caso, de matiz saturação, que foi uma camada de efeito que eu criei. Eu posso vir aqui e mudar a cor, ó, muda a cor geral, ó. Quero mudar a cor das coisas, tá? Muito fácil. Com a matiz, né? Quero aumentar a saturação das cores, se eu quero diminuir, tirar totalmente a saturação, se eu quero deixar mais escuro, quero deixar mais claro. Então, matiz saturação é uma propriedade que a gente vai aprender depois, porém, é importante vocês entenderem aqui nas camadas que você tem a camada de plano de fundo, que é a camada original do arquivo aberto, com as propriedades do arquivo original. Eu tenho as camadas nativas do Photoshop e também agora tenho as camadas de estilo, tá? E tem uma outra camada que ela é muito usada por designers gráficos. Os designers usam muito o Photoshop hoje. Eu, por exemplo, praticamente abandonei o Illustrator, né? Por quê? O que acontece? Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou abrir o Illustrator. Vocês vão ver aqui que eu vou... Só um minutinho, eu vou abrir o programa, tá? Eu tenho uma versão do CS6 aqui do Illustrator. Vou até colocar aqui para vocês poderem ver. Eu vou vir aqui no programa, tá? Eu vou... deixa eu maximizar aqui a tela para não ficar confuso. Eu vou abrir uma página nova, ok? Qualquer tamanho. Vou vir aqui, vou pegar uma estrela, vou colocar uma cor nessa estrela. Essa estrela vai ser azul. Ela tem um contorno preto. Vou tirar, né? Vou fazer um Ctrl C e vou aqui no Photoshop. Agora vim no Photoshop. Vou aqui na camada, vou dar um Ctrl V. Olha só, ele vai me dar uma opção de colar. Eu tenho a opção de colar como imagem de pixel e como camada de forma, né? E aí também seria um formato de vetor ou objeto inteligente. Eu vou aqui colar como um objeto inteligente, tá? E depois eu vou falar por que eu fiz isso, tá? O objeto inteligente é um tipo de camada que nós temos no Photoshop, tá? E no caso, o que acontece? Quando eu seleciono esse objeto aqui, vou na camada, ele tem um desenho aqui no canto, tipo uma paginazinha, né? É escrito objeto inteligente de vetor. O que acontece, pessoal? Eu vou agora fechar o meu Illustrator. Eu vou fechar ele aqui. Eu nem vou salvar. Tá vendo esse aqui? Eu não vou salvar. Simplesmente eu vou fechar o programa, não vou salvar, excluir. Limpar a área de transferência, não tem nada, nenhum resquício daquela estrela no Illustrator mais. Porém, o que está aqui, se eu clicar nesse quadradinho 2 vezes, bem rápido, ele vai abrir de novo o meu Illustrator. Olha que coisa legal, né? Isso é uma coisa, ele está aqui a minha estrela, no mesmo lugar que eu tinha criado ela, ó, ela está ali. Ela abre exatamente no lugar de criação. Se eu fizesse ela do lado, ela ia abrir aqui do lado também. Muito bem, o que vocês têm que entender? Essa ferramenta, esse recurso, ele não existia há alguns anos atrás. Então, para que o Photoshop, acho que com a intenção de que os designers gráficos usassem mais o Photoshop, eles deram aos designers gráficos essa opção de objeto inteligente. Né? E o objeto inteligente é como se ele tivesse um objeto dentro de outro arquivo externo. Ele tem um arquivo externo ao meu projeto atual aqui, ó. E isso é uma coisa interessante. Por exemplo, eu posso... tá vendo esse objeto que eu criei aqui, ó? Eu vou até desabilitar aqui. Ó, tá vendo? Esse quadradinho que eu criei aqui é minha camada, né? Camada 1. Uma cópia do que tinha no meu plano de fundo, né? Esse objeto aqui, eu posso vir aqui ó, com o botão direito do mouse, em cima aqui da camada, e converter ele... Cadê você? E converter ele em objeto inteligente. Ele vai virar um vetor? Não vai virar um vetor. Porém, ele é um arquivo externo agora. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir, tá vendo? Ó, o documento, camada 1, possui um perfil
incorporado. Aí eu vou abrir ele, só ele, ó. Ele vai abrir numa camada chamada PSB, que também é uma camada de objeto inteligente que o Photoshop, depois que surgiu o objeto inteligente, nos dá como opção. Então eu posso fazer de duas formas meu objeto inteligente. Eu posso converter uma imagem que eu criei nova em um arquivo externo, ou eu posso copiar um vetor para um desenho vetorial para dentro do meu programa, né? Isso acontece também às vezes quando eu importo um arquivo, se eu não me engano. Deixa eu fazer um teste, ó. Colocar incorporados aqui, ó. Vou importar essa maçã. Ele vai vir aqui para mim. Tá demorando, hein? Vou dar um enter. Muito bem, então eu tenho aqui a camada BioSmart. Eu vou entrar dentro dela para ver a resolução dela, a qualidade dela. Eu vou olhar aqui, ela tem um tamanho de imagem de 1920, 1080 e 72. 1080 e 72 é o mesmo que eu tenho aqui no meu arquivo. Como eu abri esse plano de fundo, a propriedade natural dele era equivalente, se não me engano, igual. Ó, 1080 e 72. Ou seja, esse quadro da maçã já está reduzido aqui dentro. O correto seria que ele tivesse esse tamanho aqui, ó, 1080, que é a altura, 1080. Ele é um pouco mais largo, por isso ele fica escondido ali atrás, tá? Mas é importante vocês entenderem a questão da qualidade. E por que existe o Smart Objeto hoje? E por que os designers usam tanto? É exatamente esse motivo que eu vou explicar agora. Quando você pega e diminui esse objeto aqui, ó, um monte, bastante. Tá? Esse quadrado aqui eu vou até rotacionar ele aqui assim, ó, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou diminuir ele um monte também, ó, igual eu fiz com a minha foto da maçã. Tá aqui pequenininho, ó. A foto da maçã tá aqui atrás. Olha como as duas ficaram bem ruinzinha, né? Ó. Dá pra ver que ficou bem pixelado, que a gente fala, cheio de pixels, visíveis. Porém, por que o Smart é legal e a camada nativa do Photoshop a galera de design gráfico não gostava? Olha só o que aconteceu quando eu aumento novamente no tamanho real aqui, ó, a minha maçã. Ela continua normal. No entanto, cadê você? Camada 1, será? Tá aqui, né? Nossa, camada 1. A camada 1 ele é um Smart Objeto, eu esqueci de ver isso. Ele é um Smart Objeto. Ele vai estar bom também, ó. Não vai ter muita coisa não. Ele é um Smart Objeto. Eu me enganei aqui, eu enganei vocês, eu acho. Sei lá. Cadê o objeto aqui vazio, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse objeto. Acho que eu devo por algum motivo tê-lo convertido aqui em Smart Objeto, não era o que eu queria. Eu transformei ele de novo numa camada normal. Vou fazer o mesmo processo porque não funcionou, porque eram dois Smarts. Agora eu tenho um exemplo que não era Smart, que era a camada nativa do Photoshop. Vejam que ela ficou toda igualzinha ela estava antes. Porém a diferença está aqui, ó, quando eu aumento esse desenho. Olha o que vai acontecer. Olha o que aconteceu, viu que estourou tudo, o contorno já não está mais legal? O contorno ficou tudo zoado. Isso acontece porque as camadas do Photoshop, elas não guardam as informações dentro delas. Elas simplesmente, quando você reduz, ela se transforma naquela qualidade de pixel. E quando você aumenta, aquela resolução de pixel, ela não se restaura. Aquela resolução anterior se perde. Ela adquire a resolução que ela tinha quando ficou pequena. E quando você aumenta, ela traz essa resolução de pixel pequena para o tamanho maior e fica assim, estourado. Isso acontece quando você pega uma imagem muito pequena e tenta aumentar ela no Photoshop. Todo mundo fala, né? Isso até é um senso comum, acho. Todo mundo parece que sabe. Se eu pego uma imagem pequena e aumento ela, vai ficar toda estourada o contorno fica todo estourado. E é por isso que ninguém aconselha pegar imagens de baixa qualidade e querer imprimir ela num tamanho muito grande, ok? Porém, quando surgiu o Smart Objeto, isso acabou melhorando, tá? Muito bem, então nós vimos aqui os tipos de camadas que tem, né? Ainda está faltando uma, eu quero trazer aqui para vocês, espera lá. Eu vou pegar aqui, ó, e vou lá no Illustrator, vou copiar de novo esse objeto, estão vendo? Ctrl C, ó, opa, tá dando um baita de um barulhão aqui. Muito bem, e vou voltar aqui para o Photoshop e vou colar, vou Ctrl V. Porém agora eu vou marcar a opção camada de forma.
e olha só o que aconteceu. Veio até uma camada de cor diferente. Ela pegou a cor aqui do meu... enfim, em português eu não sei o nome. Do meu primeiro plano. Né? Background e... outro não lembro como é que era em inglês também, mas era camada de baixo, camada de cima, né? Plano de cima, plano de baixo. Mas enfim, ele pegou a cor aqui que tava, o rosinha, ele pegou, porque o que acontece? Aqui é um objeto diferente, olha só essa camada aqui, ó. Ela tem um outro elemento igual o objeto inteligente, mas diferente. Ele é um quadradinho com os quadradinhos, com os pontinhos no canto. O que isso permite? Isso permite que eu faça edições, olha só, ele é um objeto de desenho vetorial. Eu consigo manipular aqui ele e fazer coisas aqui, ó, fazer manipulações de fato nesse objeto, né, que são muito interessantes. Inclusive até eu posso fazer arredondamentos, ó, posso arredondar essas formas. Isso aqui é muito legal, é como se eu estivesse fazendo um desenho de vetor dentro do Photoshop, tá? Então isso é um shape que eles falam, né? Um objeto de shape, uma forma, no caso, em português seria uma forma, né? Uma forma, um objeto de vetor. Tá certo? Então nós temos aqui o plano de fundo, objeto inteligente que tem 3 formas de ser feita. Nós temos as camadas nativas do Photoshop, nós temos camadas de efeitos, efeitos realmente são efeitos que você pode aplicar, e nós temos as camadas de formas. Então são 4 tipos de camadas que o Photoshop pode nos oferecer. É importantíssimo sabermos como trabalhar com elas, porque a algum momento nós vamos usar alguma delas. E isso tudo são, para nós que desenhamos, folhas. São folhas com objetos separados, são folhas com efeitos, né? São páginas sobrepostas, né? Uma sobre a outra. Até inclusive uma parada legal que vocês têm que entender da camada, continuando a aula de camada, né? É que eu posso jogar uma para cima. Olha, tá vendo o meu quadrado? Sumiu. Por quê? Porque está atrás da maçã. A maçã ocupa todo esse espaço. Agora, se eu jogar ele para cima de novo, ele vai aparecer. Se eu pegar, por exemplo, essa camada de efeito aqui, ó, de estilos, de efeitos, e jogar ela para trás, ela some. Ó, ela simplesmente desapareceu ali, tá certo? Se eu jogar ela acima de todo mundo, ela vai aplicar o estilo, o efeito de saturação em todo mundo. E se eu mover a estrela apenas para cima, ela vai estar acima de todos aqui, ó. Então, as folhas é legal que você consegue manipular quem que você quer para cima, quem você quer para baixo. Porém, eu não consigo jogar para baixo do plano de fundo. Por que o plano de fundo não dá? Porque o plano de fundo é um objeto nativo, é o objeto nativo do nosso arquivo aberto, nosso projeto, né? E ele é plano de fundo, não tem como pôr nada abaixo dele. Porém, eu posso pegar o plano de fundo e clicar 2 vezes. E ele vai perguntar para mim. Eu quero converter ele numa propriedade de Photoshop de camada. Então, agora ele é uma camada. E se eu diminuir e aumentar, ele vai ficar todo zoado, igual ficou o quadradinho rosa aqui, tá? Porém, eu consigo agora jogar ele lá para cima de todo mundo. Isso é legal. Você começa a entender que você consegue, através das suas páginas de camada, manipular várias situações do objeto. O que mais que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui na camada, que é todo esse quadrado aqui, ó. Eu tenho um olhinho. O olho ele torna visível e torna invisível. Ele tem aqui essa área que tem uns quadradinhos transparentes ao redor e tem o objeto inteligente e tem o desenho do meu objeto, que é a estrela que está aqui no cantinho. Ó, se eu mudar ela de forma, ela muda de forma aqui também. Conforme, isso aqui seria conforme a minha área inteira aberta aqui, ó, como se fosse meu palco. Aberto, ele meio que mostra aqui também. Olha só, eu mudo de lugar, ela muda aqui também. Eu tenho o nome da camada e eu tenho esse espaço cinza aqui, ó. Se eu, por exemplo, clico com o botão direito, ele me dá um monte de opções bacanas aqui. Eu posso, por exemplo, colocar cor. Coloquei vermelho nessa camada inteira. Aqui, ó, aqui embaixo, coloco as cores. Eu posso mesclar. Mesclar é juntar duas, tá? Mesclar para baixo. Mesclar todas as camadas que estão com o olhinho visível, né? Eu posso achatar, que é transformar em background, que é uma imagem background, é uma imagem achatada, uma imagem plano de fundo é uma imagem achatada, né? Eu tenho outras opções, assim como rasterizar. Rasterizar o que é? Rasterizar é quando eu tenho aqui um Smart Objeto e eu quero tornar ele uma camada do Photoshop. Eu vou lá e rasterizo ele. Agora ele não é mais um Smart. Eu perdi as propriedades que ele tinha antes de abrir lá no Illustrator. Ele não abre mais lá no Illustrator. Ele virou uma camada do Photoshop, tá certo? Agora eu voltei, dei um Ctrl Z para desfazer ali o que eu tinha feito, tá?
O que mais eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um monte de coisa aqui embaixo, eu tenho um monte de coisa aqui em cima. Tá? Nós vamos ver tudo isso agora, tá certo? Essa é uma aula um pouquinho grande, mas é uma aula importante. Nós temos a lixeira, eu jogo no lixo. Eu tenho aqui, eu seleciono e, por exemplo, ó, pô, foi embora, já não tenho mais. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Eu tenho a opção de criar novas camadas, eu posso criar quantas eu quiser, incluir quantas eu quiser. Eu posso, por exemplo, criar pastas. Eu quero, por exemplo, organizar. Eu falo, olha, tudo que é Smart Objeto eu vou colocar aqui num lugar e vou criar uma pasta para guardar. Essa pasta aqui eu posso até dar o nome Smart. Coloquei o nome nela, ó. E daí eu tenho tudo aqui dentro guardadinho. Eu posso inclusive colocar uma cor na pasta. Vou colocar amarelo, laranja. Tudo que tem dentro da minha pasta laranja, Smart, vai ficar laranja aqui na cor da camada. Eu posso vir aqui e desabilitar. Beleza? Olha que coisa bacana, né? Eu tenho a opção, por exemplo, de colocar os efeitos, né? Aqui são efeitos de ajustes, né? Nós temos também estilos aqui também. E no caso essa ferramenta de link, né? Isso aqui nós não vamos usar ainda. Mas tanto é que ela nem está ativa, né? Ela não tem, ó. Poderia criar links, ó. Vai abrir. Tem um link aqui. Vinculei camadas, tá certo? Linkei as duas. Não é meu objetivo fazer isso. Nem vai usar praticamente fazer link com camada, tá? E vai usar muito os estilos. Ah, eu pulei um aqui, cara. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, galera, são o que nós chamamos de máscaras. Nós podemos criar máscara. Máscara é um conceito, depois eu vou falar só sobre ele, certo? Porém, importante vocês entenderem as funções que tem aqui no rodapé. As funções que tem aqui em cima são para bloquear. Nós vamos usar muito isso aqui. Essa principal. Posso bloquear o que eu tenho dentro. Por exemplo, aqui é a minha camada, digamos, vazia, né? Não tem nada. Aqui é a camada da forma. Quer ver? Eu vou jogar aqui em cima. Essa forma aqui eu posso, ela não tem como bloquear ela. Ela é uma forma, é um vetor. Agora, se eu rasterizar ela e vir aqui em bloquear, eu tenho como fazer um bloqueio. Ou seja, eu consigo riscar dentro dela, mas eu não consigo riscar fora dela. Tipo, aqui eu posso riscar. Agora aqui já não risca. Ela criou um limite. Ela limitou o que tem dentro desse objeto. Dentro desse objeto, ele vai riscar. O que está fora não risca. É como se fizesse uma máscara. Mas não é uma máscara. Eu posso editar também, no caso aqui eu bloqueio a edição, então eu não consigo editar nessa camada, eu consigo na de baixo, não consigo editar nela, tá certo? Se eu sobrepor, é claro que vai aparecer, porque está sobreposto. Eu consigo, por exemplo, bloquear que eu faça movimentos, não consigo mais mover essa camada. Eu vir aqui, eu não consigo mover, ó, tá bloqueada de mover. Eu posso, por exemplo... Opa. Posso fazer prevenções, prevenir alinhamentos. Isso aqui a gente não vai usar muito. E eu posso bloquear ela de fato, tá certo? E essas são as opções que eu tenho aqui na parte superior. Eu tenho também opções de preenchimento, tipo opacidade. Eu posso tanto deixar transparente o objeto, olha, sumiu. Por aqui, pela opacidade ou pelo preenchimento. Eu posso também tirar o preenchimento dele. Porcentagem igual a opacidade. Eu tenho aqui os Blend Modes, que nós vamos ver numa aula só para eles, tá? E nós temos também essas opções aqui em cima, que são de como filtro de camada, de textos, né? Um outro tipo de camada é a camada de texto, não viu ela, mas eu posso também, no caso, selecionar, por exemplo, só camadas de formas, ó. No caso aqui não tem mais nenhuma, né? Só Smart Objetos. Olha só, eu consigo filtrar o que eu quero, todas, no caso, só camadas nativas do Photoshop. Só camadas, efeitos. Consigo por aqui fazer uma seleção do que eu quero, né? Tem um monte de coisa, mas eu só ativo aquilo que eu quero. Ou tudo, ou somente efeitos, ou somente texto, ou somente... né? Eu consigo selecionar por tipos de camadas aqui, é bem legal. Beleza, pessoal? Eu acredito que seja isso. Não há mais nada pra gente ver aqui sem que a gente não tenha que se aprofundar especificamente em alguma coisa. Não é o objetivo dessa aula. Eu queria somente apresentar para vocês os tipos de camada, né? No caso aqui não são 4, são 5, porque tem o tipo de camada de texto também, ó. Posso vir aqui e escrever um texto. Olha só, apareceu uma nova camada. É uma camada de texto, certo? Então,
São 5 tipos de camadas que nós vamos encontrar dentro do Photoshop. Esse a gente quase não vai usar, então acho que por isso eu esqueci dela. Mas, galera, vamos nessa, até a próxima aula. Valeu, um abraço.